Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o continente asiático, mas mais especificamente agora sobre o subcontinente indiano, né? Tendo como foco principal, obviamente, o estudo da Índia, do país chamado Índia, né? E também de alguns países próximos, né? Com algumas similaridades culturais, similaridades religiosas, né? Mas com algumas diferenças econômicas em relação ao desenvolvimento muito importantes. Então, quando a gente fala de Ásia, né, nós temos que entender que a Ásia é dividida em diversas áreas, como a gente já disse anteriormente, né, e essas áreas, dentro delas, nós temos o subcontinente indiano, que é uma área, né, que a gente chama de peninsular, que está associado, portanto, ao processo, né, o território que avança em direção ao mar, né, e tem essa, como se fosse esse grande triângulo, né, e temos aí a Cordilheira do Himalaia como seu principal agente de separação, né, o relevo que separa das demais áreas da Índia, da Ásia como um todo. Então, dentro desse subcontinente indiano, nós temos o Paquistão, a Índia, o Nepal, o Butão, Bangladesh, Sri Lanka e Maldivas, né? Que além de algumas posições, ou seja, além de estarem muito próximas, né, geograficamente, né, e sendo separadas do continente como um todo pela Cordilheira do Himalaia, têm importantes similaridades culturais. E essas similaridades estão associadas à civilização hindu, que a gente já discutiu, né, um pouquinho nas aulas anteriores, que floresceu ao longo dos últimos 3.500 anos, né, e foi se diversificando. Por isso que a gente encontra similaridades, mas não são a mesma coisa. Então, se a gente pensar do ponto de vista socioeconômico, ou seja, pensar não só na forma como a sociedade vive, mas também na forma como a economia se porta, nós podemos dizer que em todo esse subcontinente existem altos índices de pobreza, né, e um predomínio, basicamente, de atividades agrícolas. Tudo menos na Índia, né, que na Índia a gente pode perceber que existem uma variação econômica muito grande, né, principalmente em algumas cidades que são bastante desenvolvidas, como a gente vai falar mais na frente. Né? Essa região, principalmente a Índia, né, o país mais povoado, né, tem dentro do seu território, né, uma grande diferença, né, entre a vida da população. Nós temos populações que vivem, né, com uma infraestrutura, tecnologia, né, de ponta, e nós temos populações vivendo no limiar da pobreza. Né? Então, dentro do continente indiano, né, e sua densidade populacional, a sua grande quantidade, suas cidades enormes, né, nós temos desde bairros muito ricos a bairros muito pobres, coisa que a gente já não vê nos outros países. Né? Nos outros países, se a gente for fazer um panorama geral, todos eles são considerados países mais pobres, né, em relação ao patamar geral, né, de desenvolvimento segundo os padrões da ONU. Então a Índia, se a gente pensar um pouquinho na Índia, que é o foco principal dessa aula, porque apesar da gente estar falando de toda uma região, é a Índia que centraliza essa região, né? A gente precisa retomar um pouquinho do povoamento e do processo de expansão, de crescimento da Índia, né? Tendo como ponto de partida a ideia de que, assim como diversas outras civilizações, essas civilizações muito antigas tiveram como patamar, né, e ponto inicial de crescimento, né, uma agricultura sedentária. Ou seja, portanto, o fato, né, da Índia ter alguns grandes rios, né, que estão associados também ao degelo do Himalaia, né, e também associados à quantidade de chuvas, afinal de contas nós estamos numa região bastante chuvosa, né, esses rios possibilitaram a formação de uma cultura, né, de uma agricultura sedentária, ou seja, populações puderam se estabelecer nesses locais. Então essa civilização indiana, né, que era antes de pastores nômades, começa a ficar centralizada nessa região. Né? Então eles basicamente eram chamados de povos arianos, né, que são indivíduos de pele clara, né, que falavam sânscrito, né, e levavam consigo os livros sagrados, que são os Vedas, que a gente vai falar mais um pouquinho na frente, que é o alicerce básico da religião hinduísta, né, que representa grande parte da região. O hinduísmo, né, formou-se como resultado de uma mistura de crenças arianas e o culto de divindades do povo, né, dos povos e das vilas, né, e dos povos nômades, né, e contrasta também com o budismo, né? Então nós temos o hinduísmo e o budismo, né, que chegou na região trazido pelo Siddhartha Gautama, que é o famoso Buda. Então essa religião exerceu forte influência sobre a arte e a filosofia na Índia antiga, mas não chegou a ameaçar a supremacia dos cultos hinduístas. Portanto, nós temos aí uma grande proporção ainda de hinduístas, né, apesar de nós termos vários budistas também na Índia. E aí, para a gente falar um pouquinho de
a economia, para a gente entender a Índia, que hoje em dia está associada, está no mesmo patamar, por exemplo, que o Brasil em relação a desenvolvimento industrial. Afinal de contas, tanto a Índia quanto o Brasil são considerados os países emergentes, né? A Índia tem um processo bastante revolucionário, né? E bem marcado historicamente por algumas figuras que são conhecidas mundo afora, como, por exemplo, o Gandhi. Então, se a gente pensar na Revolução Industrial que ocorreu ali na Inglaterra, né, no século XVIII, então a Índia, como colônia, se tornou alvo de cobiça, né, dos capitalistas britânicos, que viviam, né, e queriam e viam nesses países, não só na Índia, como também em outros países, né, do sul da Ásia, outros países da África e até mesmo das colônias aqui britânicas, já aqui na América, né, como fornecedor básico de matérias-primas. E a Índia era um fornecedor básico, principalmente do algodão. Lembrando que a Revolução Industrial se deu principalmente através dos teares mecânicos, né, da indústria dos tecidos. Portanto, a Índia era o principal, né, provedor da principal matéria-prima que movimentou toda a Revolução Industrial. Então, gradativamente, os britânicos foram dominando, né, a Índia e ela foi incorporada a seus domínios e transformada em colônia. Somente em 1947, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de uma campanha longa anticolonial que se destacou, né, a liderança e a forma de ação do Gandhi, né, é que a independência foi proclamada. Portanto, é uma independência muito recente, de 1947. Né? E aí, a partir dessa independência, nós começamos a ver em todo o subcontinente, né, outros territórios com algumas diferenças culturais, como, por exemplo, a religião muçulmana muito presente, como o Paquistão e Bangladesh, também começaram a se declarar independentes da Índia. Portanto, a Índia se declara independente do Reino Unido, né, da Inglaterra como um todo, e aí, a partir disso, os países internos, né, também se declaram independentes já do poder da Índia, porque eles tinham relações culturais, né, formas de vida bem diferentes, principalmente através da religião muçulmana. E aí, quando a gente fala de religiões, né, a gente tem que entender que o hinduísmo é a base, talvez, social, né? A gente sabe, a gente já falou bastante de que as religiões que nasceram ali no berço da Ásia, né, são extremamente importantes, mas diferente das religiões, né, de matriz cristã, judaica e islâmica, né, nessa região essas religiões chegaram com muito menos força, como a gente já disse. Então, o hinduísmo é praticado por 74% dos indianos, 12% são islâmicos, 6% cristãos. E, né, nós temos aí outras doutrinas, né, espalhadas ali por a população. Como a gente já tinha falado também, a religião ela é muito importante, né, na cultura, porque ela está não só na questão da adoração, né, e da questão religiosa em si, mas também numa série de conceitos que estão pautados na vida, né, em coletivo, a vida social, né, como, por exemplo, a crença na reencarnação, que é importantíssima para eles, que a gente vai falar um pouquinho, né, que as almas transmigram, ou seja, elas, a sua alma pode reencarnar, né, em animais, em outras questões, por isso que eles têm também uma série de animais que são considerados sagrados. A valorização do asceticismo, que é basicamente a disciplina completa do corpo e do espírito como meio de alcançar Deus e suas verdades, ou seja, tem aquela questão, por isso que a gente vê muito associado ao hinduísmo a questão da meditação, né? Ou seja, de encontrar Deus dentro de si mesmo. Né? Outra coisa importante, né, o vegetarianismo, né, está associado principalmente à questão da carne bovina, que a gente conhece muito bem aqui, o fato da vaca, né, ser sagrada na região. Né? A yoga, como também uma tentativa de se aproximar de Deus, né, pela prática, né, de conhecimento do próprio corpo, conhecimento da própria mente. Então a yoga com a meditação junta nessa função de tentar disciplinar o seu corpo e sua mente, e do conceito importante de karma, que está muito associado à reencarnação. A ideia de karma que se espalhou por todos os lugares, mas é uma ideia que está associada à cultura indiana, que é a ação que você faz em vida, né, reverbera e volta com a mesma intensidade, né, para aquele que praticou em outra vida. Portanto, né, a reencarnação, né, portanto, ser bom agora é garantir que as pessoas serão boas com você na sua próxima vida. E aí eles têm uma diferença também dessa religião, é que ela é politeísta, ela tem uma série de deuses, né, são centenas de deuses, né, divindades, né, e uma série de
que mesclam humanos com animais, né, por exemplo, e eles têm a principal trindade, que é a Brahma, que é o criador do universo, Shiva, o Deus Supremo, né, e Vishnu, que é o responsável pelo equilíbrio do universo, né, sendo as mais cultuadas pelos hindus. E aí outra coisa importante que a gente conhece bastante também quando a gente fala dessa cultura hindu, né, nós falamos das castas. Né? É um sistema. As castas são uma coisa muito antiga que ainda podem ser vistas principalmente nas regiões mais isoladas dos grandes centros urbanos, ou seja, que não houve uma grande, né, miscigenação cultural, principalmente com o Ocidente. Né? Então, as castas elas ainda podem ser vistas principalmente nas regiões mais afastadas, que são um sistema de estratificação social tipicamente indiano, né, que se diluiu nas últimas décadas, mas ainda pode ser notada sob diversas formas. Basicamente, né, ela cria, né, estratos sociais da quais você só pode se relacionar com os seus estratos sociais, né? Ou seja, uma hierarquia. E todo esse processo, né, surge lá desde o surgimento dos primeiros vilarejos, né, e vão se especializando. Obviamente, hoje em dia nós temos muito mais castas do que essas, né, mas em grande parte das cidades, principalmente nas grandes cidades, essas castas já não são tão levadas em consideração ainda. Né? Ela é praticamente ignorada no cotidiano, né, embora persista nas aldeias e nas cidades pequenas. Outra coisa importante quando a gente fala de Índia, nós precisamos falar, né, da variedade de línguas. Né? E a gente sabe que a língua é, talvez, junto com a religião, o elemento de conexão principal, né, entre as regiões e entre a cultura. Portanto, uma língua unificada ou uma variedade de línguas gera uma série de conflitos. Né? Então, nós temos aí pelo menos 15 línguas nacionais e 100 idiomas tribais. Né? E a gente sabe que a língua é o principal sinal da identidade, né, mais do que a etnia ou a religião, né, porque é a partir da língua que se conta a história, que se conta, né, as suas lendas, que se conta, inclusive, que se propaga a religião. Então, as diferenças são especialmente relevantes para a população comum, mais vinculadas com os universos culturais nativos. Então, como a gente sabe que existe uma elite muito pequena, né, uma grande parcela de população pobre, nessa parcela de população pobre, essas línguas e essas conexões linguísticas são muito importantes para a unidade. Né? Por isso que a gente tem regiões tão separadas, né, regiões que falam línguas e dialetos diferentes, que propagam, né, a gente tem grandes combates, né, embates não no sentido físico, né, mas embates culturais, principalmente em relação à política, né, porque quando um político é eleito, né, ele é eleito por uma parcela da população e aí ele vai, obviamente, dentro de suas ações, melhorar a vida e, né, procurar melhorar a vida daqueles que o elegeram. Portanto, né, existe um embate, né, que está associado a pequenos grupos, né, como se fosse uma ideia de pequenas nações, pequenos grupos populares dentro de um mesmo país, por exemplo. Quando a gente fala de economia, a gente já falou um pouquinho do processo de independência, mas a gente tem que entender que a industrialização, né, ou seja, o fato da Índia ser hoje em dia considerado um país emergente é muito recente. Né? A Índia, como a gente já disse, se tornou independente em meados dos anos 40. Portanto, a industrialização é extremamente tardia. Né? Ou seja, a industrialização da Índia acontece quando todos os outros países, ou a maioria dos países, já está industrializado, o que demonstra e coloca a Índia em patamar de atraso. Não somente atraso econômico, mas também atraso em diversas questões sociais. Né? Então a gente tem que entender que a industrialização, assim como aconteceu aqui no Brasil, aconteceu por base da substituição de importações. O que é isso? Eles começaram a produzir aquilo que antes eles compravam. Né? E isso teve uma grande parcela do Estado, ou seja, é o Estado, né, o governo central e não as empresas privadas, né, que começaram a incentivar, né, as atividades produtivas por meio de empresas públicas ou também controlando e financiando a iniciativa privada. E a partir dos anos 90, né, anos 2000 em sequência, né, essa economia começou a ter uma redução do controle governamental e um incentivo de capital estrangeiro, né, e a privatização de uma parcela de empresas estatais. Por isso que um monte de empresas foram para a Índia, né, recentemente. Empresas do mundo inteiro foram e abriram sedes na Índia por vários motivos importantes. Primeira questão importante é que a Índia é um grande mercado consumidor, tem muita gente. Né, por ter muita gente também, né, e uma condição social, né, abaixo dos padrões da Europa, né, da América do Norte, é um lugar barato para se produzir. Né? Então, se é barato para se produzir, grande parte das indústrias vai para lá. Outra coisa importante é que nesse processo de incentivo estatal, né, foram criadas uma série de
universidades, uma série de centros de pesquisa que desenvolveram especificamente uma área com muita força, que é a área da indústria da informática. Então, na indústria da informática, né, o fato também de grande parte da população, principalmente nos grandes centros, falar e ter conhecimento do inglês por causa do processo colonial, né, isso acontece e fez com que nós tivemos polos regionais associados à informática, empresas do mundo inteiro, IBM, né, essas empresas Microsoft, né, empresas do telemarketing mundial, se colocaram na Índia porque lá é muito barato. Né, e a gente pode ver isso em uma série de filmes, como a gente vai ver mais na frente. E principalmente as questões associadas a computador. Não é à toa também que quando a gente fala lá e vamos lá na Califórnia, né, no Vale do Silício, que é a região onde estão as sedes dessas empresas, nós podemos ver uma série de indianos trabalhando, né, no controle central dessas empresas. Por quê? Porque as atividades, as indústrias tecnológicas, os centros de pesquisa associados a software são extremamente desenvolvidos. Ou seja, nós temos áreas extremamente tecnológicas e extremamente pobres dentro de uma mesma região, dentro de uma mesma cidade. E aí outra questão importante quando a gente fala de cultura, né, de cultura indiana, é a cultura do cinema. Né? Pouca gente sabe, mas existe uma indústria chamada Bollywood, né, obviamente está associada a Bombay com Hollywood, o nome, né, que produz anualmente mais filmes e gera no mercado interno mais dinheiro do que, inclusive, a produção cinematográfica americana. Né? Então nós temos a produção que, graças à globalização, tem chegado gradativamente, né, com atores, com histórias, né, com contos, né, tipicamente dessa região, e isso tem chegado na gente. E aí eu coloquei aqui 3 filmes importantes, algumas de questões históricas, né, uma ficção e uma história real. Né? Esse Quem Quer Ser um Milionário foi um dos filmes mais premiados, né, recentemente, e trouxe, né, a indústria no filme inteiramente feito, né, dentro de Bollywood. Né? Nós temos esse filme Lion, que é importante também, um filme que mostra bastante a cultura, mostra bastante as diferenças entre as cidades, entre os centros urbanos e os vilarejos próximos da Índia. E nós temos, obviamente, esse filme do Gandhi, que retrata a história do Gandhi, do processo de independência. Então, são 3 filmes importantes que a gente pode compreender e entender de diversas formas um pouquinho da história, da cultura, né, e da forma como a sociedade se organiza na Índia. E aí, para a gente poder finalizar essa aula, né, nós tivemos como foco principal a Índia, porque é a região que concentra, mas nós também temos outras regiões importantes, né, como, por exemplo, os já citados Paquistão e Bangladesh, que são as áreas, né, muçulmanas desse subcontinente, e a região da Caxemira, que é uma região muito retratada, né, mundo afora, porque é uma área de confronto. Né? A região da Caxemira é rica em água, numa região, né, que é mais seca, principalmente ali entre o Paquistão e a Índia, e essa região, né, é polo e centro de disputa entre 3 grandes nações, o Paquistão, a Índia, né, e também a China. São 3 países que lutam pela região da Caxemira, porque é o controle das nascentes de diversas fontes de água. Né? A gente tem também o Paquistão e Bangladesh, que são países que têm muito mais próximos culturalmente. Né? Nós temos como se fosse uma cultura híbrida entre a cultura muçulmana e a cultura indiana. Afinal de contas, né, são populações dissidentes do hinduísmo, né, com grande parcela de população praticante do islamismo. Outros 2 países importantes que também fazem parte dessa região são o Nepal e o Butão, que são 2 países basicamente, né, montanhosos, que estão dentro da Cordilheira do Himalaia, né, e por diversos motivos geológicos, o seu solo, né, e suas questões naturais, são países extremamente isolados, né, no sentido econômico da coisa, isolados no sentido global, né, de contato. Né? Também tem o fato de grande parte da população praticar a religião de uma forma, né, mais reclusa, né, onde estão os monges. Né? Nós temos vários tipos de monges, né, tanto dos budistas quanto também uma série de monges associados ao hinduísmo. Né? Então, nós temos aí 2 países que são bastante, né, até desconhecidos do grande público em geral, mas fazem parte desse subcontinente indiano e tem todo o seu território inserido diretamente na Cordilheira do Himalaia. Né? São marcados por altos índices de analfabetismo e mortalidade infantil. Né? Tem alguns sistemas culturais, como as castas, né, muito parecidos com a Índia como um todo. Né?
E eles são, como a gente já disse, extremamente isolados. Por serem isolados, né, praticam única e exclusivamente a agricultura de subsistência, não tem nenhuma grande importância dentro do cenário econômico mundial. Afinal de contas, né, o seu território extremamente montanhoso, né, extremamente íngreme e rochoso, não possibilita a instalação de nenhuma grande indústria, não possibilita a instalação de nenhuma grande produção agropecuária, de nenhuma grande produção voltada ao mercado externo. E por último, né, para a gente poder finalizar, nós temos aí o Sri Lanka e as Maldivas, que são a parte mais ao sul da Índia, né, são os países, ou a gente pode chamar de ilhas, né? O Sri Lanka, diferente das Maldivas, né, o Sri Lanka tem uma história marcada por invasões, né, colonização britânica, portuguesa, né, além de uma série de conflitos civis, né, desde o processo de independência, ou seja, quem é que vai ter controle, muito semelhante a uma série de países, por exemplo, também como acontece na África. Depois que os europeus vão embora, né, existe um confronto entre as tribos, né, entre os grupos étnicos, né, para o controle da população como um todo. E, portanto, há um conflito, uma série de conflitos que em muitos momentos desembocam, inclusive, numa guerra civil. Já as repúblicas das Maldivas, que também é um arquipélago, né, de pelo menos 1.200 ilhas agrupadas em 27 atóis. Atóis são esse tipo de imagem que a gente vê aí, que é uma área bastante rasa, né, com um areal, né, e a gente pode perceber que muitas das quais dessas ilhas são desabitadas, né, tem pouca gente, né, o solo, por ser composto por ilhas e atóis, geralmente é muito pobre e, portanto, apenas 10% dele é cultivável, né, e a vida econômica se dá em torno de duas questões: pesca, né, que sustenta 25% dos 200 mil habitantes, e o turismo. Né? A gente vê aí o turismo de alto padrão, a gente consegue perceber isso numa série de postagens de blogueiros e tal, que sempre tem como destino as Maldivas, né? E as Ilhas Maldivas ficaram famosas por isso. Por quê? Por causa das suas belezas naturais. Mas é importante lembrar que grande parte desse turismo, né, é controlado por grandes empresas estrangeiras, né, que pagam, né, única e exclusivamente pelo trabalho, né, para a população local, né, mas grande parte do lucro não fica, né, para o local. Então, sendo que grande parte da sustentação vem da pesca, né, e da subsistência. Além disso tudo, nos últimos anos, né, naquele processo daquele grande tsunami que atingiu toda a região, as Maldivas foram amplamente destruídas também, né? E além de serem um país extremamente pobre em relação a isso, também tiveram todo o seu processo, principalmente do turismo, também muito dificultado desde o tsunami. Mas eles foram se reconstruindo e hoje, novamente, né, vem circulando ali o turismo normalmente, e aí eles conseguem ter a sua economia, o seu funcionamento econômico normal, mesmo assim sendo bastante pobres, né, em relação aos demais países da região. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, principalmente em relação à Índia. A gente precisa entender muito mais a Índia, né, porque a Índia centraliza muito as conexões, né, por isso que a gente estuda o subcontinente indiano, né, porque a Índia e toda essa região será diferente de tudo que a gente já viu. A gente já viu o Oriente Médio, vimos agora o subcontinente indiano, e agora nós vamos ver uma série, né, de países e regiões dentro da Ásia que têm muitas proximidades culturais, principalmente por causa do Império Chinês. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.